Meus dedos tremeram enquanto eu ajustava as rosas de marfim uma última vez, certificando-me de que cada pétala se assentava perfeitamente no arranjo em cascata. O casamento de Sophie tinha que ser impecável. Ela merecia nada menos que perfeição no dia que ela estivera sonhando, desde que nós éramos colegas de quarto na faculdade, ficando acordadas até tarde e planejando futuros imaginários sobre vinho barato e pizza. O salão de baile do hotel em Manhattan brilhava com lustres de cristal e pisos de mármore polido. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, lançando padrões dourados através das roupas de cama brancas e talheres de prata. Tudo parecia um conto de fadas, o que fazia sentido porque Sophie sempre acreditou naqueles. Eu não. Não mais. Não desde a noite 8 anos atrás, quando um motorista bêbado cruzou a linha central e estilhaçou meu mundo junto com meu rosto. Minha mão moveu-se instintivamente em direção à minha bochecha direita, dedos pairando perto da cicatriz elevada que ia da têmpora à mandíbula. Eu me peguei e forcei meu braço para baixo. O gesto havia se tornado automático ao longo dos anos, um hábito nervoso que eu não conseguia quebrar, não importa quantas vezes Grace me dissesse para parar de chamar a atenção para ele. Lily, você vai abrir um buraco naquele buquê se continuar a se preocupar. Sophie apareceu ao meu lado, radiante em seu vestido de noiva. Seu cabelo loiro estava penteado em um coque elegante, pequenos diamantes brilhando entre os cachos. Ela parecia ter saído de uma revista. Apenas me certificando de que tudo está perfeito para você, eu disse, conseguindo um sorriso. Meu vestido de dama de honra azul marinho parecia muito apertado, muito formal, demais. Eu já havia posicionado meu cabelo para cair para frente no lado direito, criando uma cortina entre minha cicatriz e o mundo. A expressão de Sofia suavizou. Ela estendeu a mão e colocou uma mecha atrás da minha orelha, expondo totalmente a marca que eu gastava tanta energia escondendo. Você está linda. Pare de se esconder. Antes que eu pudesse responder, a coordenadora do casamento chamou o cortejo nupcial para se alinhar. Sophie apertou minha mão uma vez antes de desaparecer em um turbilhão de seda branca e conversas animadas. Eu tomei minha posição perto da parte de trás da linha processional, atrás de outras duas damas de honra, que já estavam comparando notas sobre quais padrinhos elas achavam mais atraentes. O riso delas parecia estranho, como uma língua que eu havia esquecido como falar. A cerimônia começou com a música processional tradicional. Uma por uma, as damas de honra desceram o corredor nos braços dos padrinhos, sorrindo para os convidados reunidos. Quando minha vez chegou, mantive meu olhar abaixado, concentrando-me em não tropeçar em saltos que eu raramente usava. A cerimônia em si passou em um borrão de votos e lágrimas. Eu fiquei de lado, segurando o buquê de Sophie e tentando permanecer invisível entre as outras damas de honra. Mas quando o oficiante os pronunciou marido e mulher, quando Elijah beijou Sophie e ela riu com pura alegria, algo rachou dentro do meu peito. Uma lágrima escorregou pela minha bochecha antes que eu pudesse pará-la. Então outra, eu virei meu rosto rapidamente. Usando a desculpa de colocar o buquê para enxugá-las antes que alguém notasse, exceto que alguém notou, eu senti isso como um toque físico, o peso de um olhar na minha pele. Quando eu levantei o olhar, eu avistei um homem na terceira fila, lado dos convidados. Cabelo escuro, feições marcadas, um terno caro que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Ele não estava olhando para o casal feliz. Ele estava olhando diretamente para mim. Nossos olhos se encontraram por um batimento cardíaco antes que eu puxasse minha atenção de volta para Sophie e Elijah. Meu pulso martelava em minha garganta. Havia algo inquietante em seu olhar, uma intensidade que me fez sentir simultaneamente exposta e vista de uma forma que eu não conseguia explicar. A recepção que se seguiu foi realizada em um salão de baile adjacente, ainda mais elaborado que o espaço da cerimônia.
Uma banda ao vivo tocava jazz suave, enquanto os convidados se misturavam com champanhe e aperitivos. Eu ajudei a garantir que os arranjos de centro de mesa florais estivessem devidamente arranjados em cada mesa, grata por uma tarefa que me mantinha ocupada e longe da pista de dança. Você fez um trabalho incrível com estes, uma mulher comentou, admirando um arranjo de rosas e peônias. Você é uma florista profissional? Sim, eu possuo uma loja no Brooklyn, eu respondi, permitindo-me um momento de orgulho. Pétalas e espinhos pode ser pequena, mas era minha. O legado da minha mãe mantido vivo através do meu trabalho. Você deveria me dar seu cartão. Estou planejando a festa de 16 anos da minha filha. Eu puxei um cartão de visitas da pequena bolsa que eu tinha trazido, entregando-o com um sorriso genuíno. Isso eu podia fazer. Conversas de negócios eram seguras, transacionais, desprovidas do escrutínio pessoal que me dava arrepios. Conforme a noite progredia, eu recusei 3 convites separados para dançar, eventualmente recuando para um canto perto da mesa de presentes. Sophie tentou me convencer a ir para a pista durante o lançamento do buquê, mas eu balancei a cabeça. As mulheres solteiras que realmente queriam pegá-lo deveriam ter sua chance sem eu ficar desajeitadamente na parte de trás. O momento veio sem aviso. Um padrinho, já bêbado apesar de serem mal 8 da noite, tropeçou passando por mim em direção ao bar. Ele parou, apertando os olhos para o meu rosto com o foco exagerado de alguém vários drinks além do sóbrio. O que aconteceu com você? Ele perguntou, palavras se arrastando juntas. Acidente de carro ou algo assim? Calor inundou-me as bochechas. Vários convidados próximos se viraram para olhar, curiosidade e pena misturando-se em suas expressões. A exata atenção que eu havia passado o dia inteiro tentando evitar. Com licença, eu consegui, passando por ele antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Meus saltos clicavam rapidamente contra o mármore, enquanto eu navegava por grupos de convidados, procurando por uma saída que não exigisse atravessar a pista de dança principal. Eu encontrei-a, um corredor levando à varanda externa do hotel. No momento em que eu saí, o ar fresco da noite atingiu minha pele avermelhada. Junho em Nova York podia ser imprevisível. Mas a noite estava perfeita, clara e amena, com as luzes da cidade começando a piscar enquanto o anoitecer se estabelecia sobre Manhattan. A varanda estava vazia misericordiosamente. Eu caminhei até o corrimão com vista para a rua abaixo e finalmente me deixei desmoronar. Lágrimas vieram mais fortes agora, zangadas e envergonhadas em igual medida. 8 anos. E comentários como esse ainda tinham o poder de me reduzir a isso. Uma mulher de 26 anos chorando sozinha no casamento de sua melhor amiga, porque um estranho bêbado apontou o que todos os outros eram muito educados para mencionar. Sabe, a maioria das pessoas chora em casamentos porque estão felizes. Eu girei, quase perdendo meu equilíbrio. O homem da cerimônia estava na porta, mãos nos bolsos, expressão ilegível. De perto, ele era ainda mais impressionante do que eu havia percebido. Final dos 30, talvez com olhos tão azuis que pareciam quase antinaturais na luz que esmaecia. Sinto muito, eu disse rapidamente, enxugando meu rosto com as costas da minha mão. Eu não percebi que havia mais alguém aqui fora. Ele pisou na varanda, movendo-se com uma graça controlada que sugeria alguém confortável em seu próprio corpo. Não peça desculpas. Você tem todo o direito de estar onde quiser. Ele tirou um lenço do bolso de sua jaqueta, oferecendo-o para mim. Aqui. Eu olhei para o tecido, cuidadosamente passado e monogramado com iniciais que eu não conseguia distinguir. Eu vou estragá-lo. É só pano. Ele o estendeu mais, esperando até que eu o aceitasse antes de baixar sua mão. Eu sou Vincent Lilly. Eu sequei meus olhos, grata por o lenço ser escuro o suficiente para não mostrar a máscara que eu estava, sem dúvida, borrando nele. Você é a florista, a amiga da noiva. Não foi uma pergunta. Como você soube?
Um leve sorriso tocou seus lábios. Eu ouvi você falando com aquela mulher mais cedo. E você entrega flores, correto? Eu acho que te vi no Carmines alguns meses atrás. Você foi muito paciente com um garçom que deixou cair um vaso. A memória surgiu. Um restaurante italiano em Staten Island. Um jovem garçom nervoso pedindo desculpas profusamente por um acidente que nem era culpa dele. Eu o tinha tranquilizado de que estava tudo bem. Ajudei-o a limpar a água e a salvar o que flores podiam ser salvas. Você se lembra disso? O fato de ele se lembrar parecia impossível. Eu mal me lembrava disso. Eu me lembro de pensar que era revigorante ver alguém tratar a equipe de serviço como pessoas de verdade. Vincent encostou-se ao corrimão ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Então, o que te traz aqui fora? Em vez de celebrar lá dentro, eu deveria ter dado uma desculpa, alegado que precisava de ar ou estava com dor de cabeça. Em vez disso, me vi respondendo honestamente. Às vezes, estar perto de pessoas felizes faz você perceber o quão infeliz você é. Ele ficou quieto por um momento, o olhar fixo no horizonte da cidade. Isso é notavelmente honesto. Você perguntou? Sim, eu perguntei. Ele virou-se para mim ligeiramente. E pelo que vale a pena, eu não acho que você seja tão infeliz quanto acredita. Triste, talvez, mas há uma diferença. Nós ficamos em silêncio confortável, os sons abafados da recepção flutuando pelas portas atrás de nós. Ocorreu-me que eu deveria me sentir desconfortável, de pé em uma varanda escurecendo com um estranho, mas eu não me senti. Havia algo calmante em sua presença, uma quietude que contrastava nitidamente com o caos que eu geralmente sentia em reuniões sociais. O que você faz, Vincent? Eu perguntei eventualmente, curiosa apesar de mim mesma. Eu trabalho com negócios familiares, ajudo-os a navegar situações complicadas, vago, mas entregue com a confiança de alguém acostumado a ser vago. Nós conversamos por quase 20 minutos sobre coisas inconsequentes. A cidade, música, a melhor pizza em Nova York, um debate contínuo sem vencedor claro. Ele não perguntou sobre minha cicatriz, nem sequer olhou para ela com o tipo de curiosidade mórbida a que eu havia me acostumado. Quando a voz de Sophie chamou meu nome de dentro, procurando por mim, eu percebi há quanto tempo eu havia partido. Eu deveria voltar, eu disse relutantemente. Vincent assentiu, endireitando-se do corrimão. Foi bom te conhecer, Lily. Você também. Eu devolvi seu lenço. Guarde-o. Algo me diz que casamentos não são seus eventos favoritos. Uma risada escapou antes que eu pudesse pará-la, surpreendendo a nós dois. Quando foi a última vez que eu tinha rido genuinamente de algo, além das piadas terríveis de Grace? Eu retornei à recepção, hiperciente do olhar questionador de Sophie, mas incapaz de explicar o que havia acabado de acontecer. Conforme a noite chegava ao fim e os convidados começavam a partir, eu me vi examinando a multidão uma última vez. Vincent estava perto da saída, conversando calmamente com outro homem, como se percebesse minha atenção. Ele levantou o olhar. Nossos olhos se encontraram através do salão de baile. Ele não sorriu, não acenou, apenas segurou meu olhar por 3 segundos antes de voltar para sua conversa. Eu não tinha ideia de quem ele realmente era. Nenhuma ideia de que em 2 dias ele entraria na minha floricultura e mudaria tudo. A manhã de segunda-feira chegou com o cheiro familiar de terra e caules. O ritmo tranquilo do meu mundo se reafirmando após o caos do casamento de Sophie. Eu estava atrás do balcão de pétalas e espinhos, aparando as pontas de uma nova entrega de tulipas, enquanto calculava mentalmente quantos arranjos eu poderia criar para o pedido corporativo devido na quarta-feira. A loja não era muito, apenas um espaço estreito espremido entre uma padaria e uma loja de roupas vintage em Carroll Gardens. Mas a luz da manhã vinha pelas janelas da frente no ângulo perfeito, iluminando os baldes de flores em tons de rosa, amarelo e branco. Minha mãe havia escolhido este local 15 anos atrás, quando o bairro era menos moderno,
e o aluguel era realmente acessível. Eu sentia mais falta dela nessas horas tranquilas da manhã, quando eu seguia as mesmas rotinas que ela me havia ensinado. Como cortar caules em ângulo para melhor absorção de água. Quais flores duravam mais nos arranjos? A importância de remover folhas abaixo da linha d'água para prevenir o crescimento bacteriano. O sino acima da porta tocou, tirando-me dos meus pensamentos. Eu levantei o olhar, já formando alguma saudação, e congelei. Vincent estava na porta, de alguma forma parecendo perfeitamente à vontade e completamente fora de lugar entre as flores. Seu terno hoje era cinza carvão, feito sob medida com precisão, provavelmente valendo mais do que tudo na minha loja combinado. Lily, ele disse, como se tivéssemos planejado este encontro, como se sua presença aqui fosse a coisa mais natural do mundo. Vincent, minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. O que você está fazendo aqui? Eu preciso de flores. Ele se aproximou do balcão, olhando em volta para as várias exposições com o que parecia ser um interesse genuíno para uma ocasião especial. Algo na maneira como ele disse isso me deixou desconfiada, mas eu entrei no modo profissional facilmente. Isso eu sabia fazer. Que tipo de ocasião que me ajudará a restringir o que pode funcionar melhor? Um arranjo de centro de mesa para um jantar que estou hospedando neste fim de semana. Ele encontrou meus olhos, e eu notei novamente como os dele eram inquietantemente azuis. Algo elegante, mas não ostensivo. O que você sugeriria? Eu o guiei por várias opções, mostrando-lhe combinações de rosas com eucalipto, peônias com ranúnculos, orquídeas com samambaias. Ele fez perguntas inteligentes sobre longevidade e cuidado, parecendo genuinamente investido na decisão. As orquídeas, ele decidiu finalmente. Brancas com a folhagem escura. Quanto? Eu lhe coticionei um preço que incluía a entrega para Staten Island, já que ele mencionou que era lá que o jantar seria realizado. Ele não hesitou, apenas tirou uma carteira e me entregou seu cartão. Vincent Castellano, o cartão dizia. Sem nome de negócio, apenas um número de telefone com um código de área de Nova York. Eu as farei entregar na sexta-feira à tarde, eu disse, processando o pagamento. Algum horário específico? Quando for melhor para você. Ele guardou sua carteira, mas não fez menção de sair. Há quanto tempo você tem esta loja? 3 anos como proprietária. Mas era da minha mãe antes disso. Ela a começou quando eu tinha 11 anos. E ela te ensinou o ofício. Tudo o que eu sei. A dor familiar se instalava em meu peito sempre que eu falava sobre ela. Ela morreu 3 anos atrás. Acidente de carro. Sua expressão mudou. Algo como compreensão cruzando suas feições. Sinto muito. Perder um pai nunca é fácil, independentemente da idade. O comentário foi simples, mas algo em seu tom sugeria experiência pessoal. Antes que eu pudesse perguntar, o sino tocou novamente. Grace irrompeu pela porta com toda a energia de uma jovem de 19 anos que acabara de terminar sua aula de segunda-feira de manhã na NYU. Minha irmã havia herdado o cabelo ruivo e a disposição otimista de nossa mãe. Ambos os quais eu de alguma forma havia perdido na loteria genética. Lily, você tem algum dinheiro? Eu esqueci meu cartão do metrô em casa, e ela parou bruscamente notando Vincent. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Aquela avaliação rápida que ela fazia sempre que encontrava alguém novo. Oh, desculpe. Não percebi que você tinha um cliente. Tá tudo bem. Este é Vincent. Vincent, minha irmã Grace. Prazer, Vincent disse, oferecendo um aceno educado. Eu estava lá apenas saindo. Lily, eu te vejo sexta-feira para a entrega. Ele saiu antes que eu pudesse responder, o sino tocando atrás dele. Grace imediatamente virou-se para mim, baixando a voz embora estivéssemos sozinhas. Quem era aquele? E por que ele parece ter saído de um filme sobre advogados caros ou chefes da máfia? Eu ri apesar de mim mesma. Ele é apenas um cliente que quer flores para um jantar. Certo, porque clientes normais de jantares olham para você do jeito que ele acabou de fazer. Grace aceitou a nota de $20 que eu peguei do caixa.
Eu estou apenas dizendo para você ter cuidado. Caras ricos geralmente não ficam por floriculturas no Brooklyn, a menos que queiram algo. A palavra dela ficou comigo depois que ela partiu. Vincent retornou mais 2 vezes naquela semana. Quarta-feira, ele veio alegando que precisava de um pequeno arranjo para seu escritório. Sexta-feira, ele apareceu assim que eu estava fechando, dizendo que queria pessoalmente garantir que as orquídeas que ele havia encomendado tivessem sido devidamente arranjadas antes da entrega. Cada visita parecia deliberada, calculada, mas também havia algo genuíno na maneira como ele perguntava sobre meu dia. Lembrava detalhes que eu havia mencionado de passagem, me tratava como alguém digno de sua atenção. Na noite de sexta-feira, enquanto eu trancava a loja após sua última visita, minha curiosidade havia se transformado em algo perigosamente próximo do interesse. Eu me peguei pensando nele durante os momentos de silêncio, revendo conversas e procurando por significados que eu não tinha certeza se existiam. Sábado de manhã, Grace apareceu no meu apartamento com uma expressão sombria. Nós precisamos conversar sobre seu cliente, ela disse, enfiando o telefone na minha cara antes que eu tivesse terminado meu café. A tela exibia um artigo de notícias de 2 anos atrás. O nome de Vincent Castellano aparecia em negrito, conectado a alegações de atividade de crime organizado. Outro artigo detalhava o suposto envolvimento da família Castellano em vários negócios por Nova York. Alguns legais, outros existindo em áreas cinzentas que a lei não conseguia penetrar. Ele não é apenas algum cara rico, Lily. Ele é conectado. Tipo, seriamente conectado. Grace rolou por mais resultados, cada um pintando um quadro de um homem muito mais complicado do que o cliente educado que estava visitando minha loja. Eu não estou dizendo que ele é perigoso necessariamente, mas você deveria saber com o que está lidando. Eu li os artigos lentamente, meu estômago apertando a cada parágrafo. O Vincent descrito aqui, alegações de operações de jogo ilegal, agiotagem, esquemas de proteção, parecia impossível de reconciliar com o homem que havia feito perguntas atenciosas sobre arranjos de flores, mas eu não podia negar a evidência. Vincent Castellano era exatamente o que a primeira impressão de Grace havia sugerido. Alguém de um mundo que eu não sabia nada sobre. Obrigada por me dizer. Eu disse calmamente, devolvendo seu telefone. Então, você vai ficar longe dele? Eu não respondi. Não podia realmente porque eu não tinha certeza do que eu pretendia fazer com esta informação. Parte de mim sabia que o inteligente seria manter as interações puramente profissionais, manter limites entre minha vida simples e qualquer existência complicada que Vincent habitasse. Mas outra parte de mim, a parte que havia se sentido verdadeiramente vista pela primeira vez em anos naquela varanda do hotel, queria saber mais. A segunda-feira chegou com uma decisão se cristalizando em minha mente. Se Vincent voltasse, eu o confrontaria diretamente, perguntaria o que ele realmente queria, por que ele continuava aparecendo na minha loja. Eu merecia honestidade no mínimo. O dia passou lentamente. Eu ajudei clientes, trabalhei em arranjos, verifiquei meu telefone mais vezes do que eu admitiria. Assim que eu havia me convencido de que ele não viria, que talvez a descoberta de Grace e minha subsequente distância fria durante o fim de semana tivessem de alguma forma se comunicado telepaticamente a ele. Então, às 5h45, assim que eu estava me preparando para fechar, eu fiz uma escolha. Eu procurei o endereço de Luciano's, um restaurante que eu havia visto mencionado em um dos artigos como um estabelecimento castelano conhecido. Era em Staten Island, o que explicava o pedido de entrega de Vincent lá. Se eu quisesse respostas, eu teria que ir buscá-las eu mesma. A corrida de Uber levou quase 50 minutos no trânsito da noite. Eu tive bastante tempo para repensar a decisão, para dizer ao motorista para dar a volta. Mas eu não o fiz. Em vez disso, eu observei a cidade se transformar de edifícios de tijolos e pequenas lojas para ruas mais largas e, eventualmente, os bairros de Staten Island.
Lutianos ocupavam um edifício de esquina com iluminação quente derramando de suas janelas. Arquitetura italiana clássica, o tipo que sugeria dinheiro antigo e tradições mais antigas. Eu paguei o motorista e me aproximei da entrada com mais confiança do que eu sentia. Eu preciso ver Vincent Castellano. Eu disse ao anfitrião, um homem na casa dos 50 anos com olhos afiados que me avaliaram em segundos. Você tem um compromisso? Não, mas diga a ele que Lily Morgan está aqui. Ele vai querer saber. O anfitrião desapareceu por uma porta atrás do bar. Eu fiquei na entrada, hiperciente dos olhares curiosos dos clientes e da equipe. Isso foi um erro. Eu deveria ir embora. Antes que eu pudesse agir sobre o pensamento, o anfitrião retornou. Siga-me. Ele me conduziu pelo restaurante, passando por mesas de pessoas comendo e conversando, por uma porta marcada como privada, por um corredor com obras de arte que pareciam genuinamente caras, e finalmente para um escritório no final. Vincent estava sentado atrás de uma mesa de mogno, surpresa clara em seu rosto quando entrei. Ele se levantou imediatamente. Lily, eu não estava te esperando. Eu sei. Eu fiquei perto da porta, de repente insegura. Eu precisava falar com você. Ele dispensou o anfitrião com um aceno sutil, esperando até estarmos sozinhos antes de falar. O que há de errado? Aconteceu alguma coisa? Eu sei quem você é, eu disse, forçando as palavras para fora. Vincent Castellano. A família Castellano. Eu sei o que as pessoas dizem sobre você, sobre seu negócio. Sua expressão mudou, guardada agora. E o que eles dizem? Que você está envolvido em crime organizado, que sua família controla metade das operações ilegais nesta cidade. Eu cruzei os braços, defensiva. Então, estou te perguntando diretamente, por que você tem vindo à minha floricultura? O que você realmente quer? Silêncio se estendeu entre nós. Vincent contornou a mesa, encostando-se nela em vez de se aproximar de mim. Dando-me espaço, percebi. Você quer honestidade? Ele perguntou calmamente. Sim, porque eu não tenho conseguido parar de pensar em você desde aquela varanda. Sua voz estava firme. Na verdade, antes disso, de fato, desde que eu te vi no Carmines tratando aquele garçom com a gentileza que ele não recebeu de mais ninguém naquele dia. E as flores? Sim, eles eram pretextos, desculpas para te ver de novo, para falar com você. Por quê? A pergunta surgiu menor do que eu pretendia. Porque você é real, Lily. Em um mundo onde todos querem algo de mim, onde cada interação é calculada e política, você apenas existia, chorava quando estava triste, sorria quando algo genuinamente te agradava. Ele pausou. Eu não vou mentir para você sobre o que eu sou. O negócio da minha família opera em áreas que a lei não aprova, mas eu posso te manter separada desse mundo, protegida dele. Eu não preciso de proteção. Eu preciso entender com o que estou lidando se vou continuar te vendo. Algo cintilou em seus olhos. Esperança, talvez. Você vai continuar me vendo? Eu deveria ter dito não. Deveria ter saído e voltado para minha vida simples e segura, fazendo arranjos de flores e evitando complicações. Eu não sei ainda, eu admiti, mas eu quero provavelmente corajosa. Vincent se endireitou, mas ainda não se aproximou. Se você decidir que quer tentar isso para ver onde vai dar, eu posso te prometer 3 coisas. Eu nunca vou mentir para você. Eu nunca vou te colocar em perigo intencionalmente. E eu nunca vou te pedir para comprometer quem você é. Essas são muitas promessas de alguém cujo mundo eu não entendo. Então, deixe-me te ajudar a entender. Jante comigo. Me pergunte o que quiser. Sem pretensões, sem arranjos de flores como desculpas. Eu olhei para ele. Realmente olhei tentando ver além do terno caro e da postura confiante para qualquer verdade que existisse por baixo. O que eu encontrei era complicado, certamente, mas também genuíno de uma forma que eu não esperava. Ok, eu me ouvi dizer jantar, mas em algum lugar público. Não aqui. Um leve sorriso tocou seus lábios. Onde você quiser. Nós arranjamos detalhes.
Um restaurante no Brooklyn que eu escolhi especificamente porque era no meu território. Enquanto eu deixava luxos e subia em outro Uber para a longa viagem para casa, eu percebi que minhas mãos estavam tremendo. Grace ia me matar por isso. 10 dias se passaram desde minha visita impulsiva a luxos. 10 dias de mensagens de texto trocadas. Um jantar que se estendeu depois da meia-noite enquanto conversávamos sobre tudo e nada. E uma consciência crescente de que eu estava entrando em algo que eu não conseguia compreender totalmente. Vincent manteve sua distância fisicamente, respeitando limites que eu não havia explicitamente declarado, mas que ele parecia intuir de qualquer forma. Isso me fez confiar mais nele, o que provavelmente deveria ter me preocupado, mas não o fez. Esta noite, eu estava fechando a loja mais tarde do que o normal. Um pedido de última hora para um evento corporativo havia me mantido trabalhando depois das 10, arranjando 2 dúzias de arranjos de centro de mesa que precisavam ser entregues amanhã de manhã. Minhas costas doíam de me curvar sobre a bancada e meus dedos cheiravam perpetuamente a rosas e folhagem. Eu tranquei a porta da frente, testei-a 2 vezes por hábito, e comecei a caminhada de 3 quarteirões até a estação de metrô. Carroll Gardens parecia segura o suficiente a esta hora. Ruas familiares que eu havia caminhado inúmeras vezes, mas algo parecia diferente esta noite. Uma consciência formigando na parte de trás do meu pescoço. Um homem havia entrado na loja 2 vezes nesta última semana. Meados dos 40, feições indistintas, fazendo perguntas vagas sobre fornecedores atacadistas e se eu fornecia flores para eventos em Staten Island. Eu havia pensado que ele era um potencial contato comercial, talvez alguém procurando abrir sua própria loja. Agora, andando sozinha no escuro, essas perguntas assumiram uma qualidade mais sinistra. Eu acelerei meu passo, saltos clicando contra o concreto. Quase lá. Mais 2 quarteirões. Senhorita Morgan, a voz veio de trás de mim. Eu girei, coração martelando, para encontrar 2 homens bloqueando a calçada que eu acabara de atravessar. Nenhum era o homem da loja, mas algo em sua postura gritava perigo. Eu não tenho muito dinheiro, eu disse, tentando manter minha voz firme. Talvez $40. Vocês podem ter. O mais alto sorriu. E foi pior do que se ele tivesse me ameaçado abertamente. Nós não queremos seu dinheiro, mas você tem passado tempo com algumas pessoas perigosas. Isso te torna valiosa. Eu não sei do que você está falando, Vincent Castellano. O segundo homem moveu-se para mais perto, cortando minha rota de fuga em direção ao metrô. Você é o novo projetinho dele, o que significa que alguém pagaria bem para te colocar às mãos. O terror transformou meu sangue em gelo. Eu abri minha boca para gritar, mas o alto avançou, apertando uma mão sobre meu rosto. Eu mordi com força, sentindo o gosto de sangue, e ele praguejou viciosamente. Seu parceiro agarrou meu braço, puxando-me em direção a um sedã escuro estacionado no meio-fio. Eu lutei, chutando e torcendo. Mas ele era muito mais forte. Isso não podia estar acontecendo. Não aqui. Não no meu bairro onde eu sempre me senti segura. Soltem-na. A nova voz era calma, quase casual. Mas ambos os homens congelaram. Eu fui solta tão de repente que tropecei, me apoiando contra um carro estacionado. Um homem que eu nunca tinha visto antes estava a 3 metros de distância, mãos nos bolsos como se estivesse para um passeio noturno. Ele era mais baixo que meus atacantes, talvez com 30 anos, com uma expressão que sugeria que ele havia visto coisas piores do que isso e as achava chatas. Tony Russo, o atacante alto, disse, reconhecimento e medo misturando-se em sua voz. Isso não é negócio, Castellano. Engraçado porque parece que você está tentando sequestrar alguém sob proteção, Castellano. Tony, se esse era o nome dele, ainda não havia se movido, o que torna isso muito meu negócio. Salvatore vai ouvir sobre isso. Eu estou contando com isso. Tony finalmente se moveu.
Um movimento fluido que o colocou entre mim e os atacantes. Outro homem apareceu de algum lugar, igualmente calmo, igualmente perigoso de uma forma que eu não conseguia definir. Agora vão embora, antes que isso fique desagradável. Os atacantes trocaram olhares. Por um momento eu pensei que eles poderiam tentar de qualquer forma. Poderiam escalar isso para a violência. Então o alto cuspiu no chão e de volta em direção ao sedã. Salvatore vai pegá-la eventualmente, ele disse. Diga isso a Castellano. Eles partiram, pneus cantando. Eu fiquei congelada contra o carro, adrenalina fazendo minhas mãos tremerem incontrolavelmente. Tony virou-se para mim, sua expressão mais gentil agora. Você está bem. Eles não voltarão esta noite. Ele puxou um telefone, discando sem esperar por minha resposta. Chefe, nós temos uma situação. Eu estou com Lily Morgan e Carol Gardens. Alguém acabou de tentar agarrá-la. Eu não pude ouvir a resposta de Vincent, mas as próximas palavras de Tony me deram um calafrio. Sim, eles mencionaram Salvatore. Disseram que ele vai pegá-la eventualmente. Tony encerrou a chamada e gesticulou para um carro preto que eu não havia notado estacionado perto. Vincent quer que eu te leve para algum lugar seguro. Ele está a caminho. Eu não entendo o que está acontecendo. Minha voz soava distante, como se pertencesse a outra pessoa. Quem é Salvatore? Por que eles tentaram me levar? Vamos tirá-la da rua primeiro. Eu explicarei no carro. O tom de Tony era paciente. O tipo que você usaria com alguém em choque. Eu sei que você está assustada, mas eu prometo que Vincent vai garantir que você esteja protegida. Eu deveria ter recusado. Deveria ter chamado a polícia, lidado com isso através de canais oficiais. Mas o medo nublando meu julgamento me fez assentir. Deixei Tony me guiar para dentro do carro, onde outro homem estava sentado no banco do motorista. Nós dirigimos por 15 minutos, terminando em Brooklyn Heights, em um edifício sem descrição. Tony me levou até um apartamento no terceiro andar que parecia um quarto de hotel. Genérico e impessoal, mas limpo. Esta é uma casa segura, ele explicou. Ninguém sabe sobre ela exceto um punhado de pessoas. Vincent estará aqui em breve. Como você me encontrou? A pergunta emergiu tardiamente através da névoa do colapso de adrenalina. Eu estava jantando 2 quarteirões adiante. Ouvi alguém gritar. Fui verificar. Tony pausou. Momento de sorte para você. De qualquer forma, sorte. Eu sentei no sofá, ainda tremendo, tentando processar o que acabara de acontecer. Alguém tinha tentado me sequestrar por causa de Vincent. Porque eu havia tomado a decisão monumentalmente estúpida de me envolver com um homem cuja vida incluía inimigos dispostos a me usar como alavanca. A porta do apartamento abriu 20 minutos depois. Vincent entrou como uma tempestade mal contida. Sua compostura usual fraturada por algo cru. Ele cruzou até mim em 3 passos, agachando-se na frente do sofá para que estivéssemos ao nível dos olhos. Você está machucada? Suas mãos pairavam perto do meu rosto, não tocando completamente, esperando por permissão. Não. Tony chegou lá antes que eles pudessem fazer algo sério. Eu encontrei seu olhar, raiva começando a queimar através do medo. Que diabos está acontecendo, Vincent? Quem é Salvatore? Vincent sentou-se sobre os calcanhares, mandíbula tensa. Lorenzo Salvatore comanda uma organização rival. Nós tivemos uma paz inquieta por anos, mas ele tem procurado por alavancagem para forçar uma negociação territorial a seu favor. E eu sou alavancagem porque você tem visitado minha floricultura. O absurdo teria sido engraçado se eu não estivesse tão aterrorizada. Salvatore tem pessoas observando meus movimentos. Quando eu comecei a passar tempo na sua loja, ele notou. Decidiu que você poderia ser útil. A expressão de Vincent escureceu. Eu deveria ter antecipado isso. Deveria ter sido mais cuidadoso. E daí? Você apenas desaparece da minha vida e ele me deixa em paz. Não funciona mais assim. Ele já te identificou como alguém com quem me importo. Recuar agora não vai te deixar mais segura.
Isso apenas te deixará desprotegida. Eu me levantei, precisando de distância, precisando me mover. Isso é insano. Eu vendo flores, Vincent. Eu faço arranjos para casamentos e eventos corporativos. Eu não pertenço a um mundo onde pessoas são sequestradas por disputas territoriais. Eu sei. Ele se levantou também, mantendo espaço entre nós, razão pela qual estou te oferecendo proteção. Você e Grace. Segurança total até que eu possa resolver isso com Salvatore. Resolver como? Através de negociação. Ele quer controle da fronteira do território sul, uma área que mantemos há uma década. Eu darei a ele em troca de paz garantida e garantia de que você e sua irmã são intocáveis. Eu olhei para ele. Você desistiria de território por mim? Nós nos conhecemos há menos de 3 semanas. Sim, sem hesitação, sem dúvida. Porque a alternativa é deixá-la vulnerável a um homem que não hesitaria em machucá-la para conseguir o que quer. O peso disso se abateu sobre mim. Vincent estava disposto a fazer grandes concessões em seu mundo, o que quer que isso significasse politicamente, para me manter segura de um perigo em que eu só havia entrado por causa dele. E Grace? Ela nem sabe sobre nós. Não realmente. Tony já tem alguém buscando-a em seu dormitório. Ela ficará com você em seu apartamento, com segurança do lado de fora. Salvatore não tocará em nenhuma de vocês assim que ele souber que estou disposto a negociar seriamente. E eu apenas aceito isso, exceto ter minha vida inteira interrompida porque você decidiu comprar flores de mim. A expressão de Vincent se apertou, dor cintilando em suas feições. Não, você pode recusar. Vá embora. Diga-me que você nunca mais quer me ver. Mas, por favor, deixe-me manter a segurança sobre você até que isso seja resolvido. Depois disso, você faz a escolha que quiser sobre se estou em sua vida. Eu queria gritar com ele, para raivar sobre a injustiça de ser arrastada para algo que eu não havia escolhido. Mas sob a raiva estava um medo profundo, a memória das mãos daqueles homens em mim. A certeza de que, sem a intervenção de Tony, eu estaria em um lugar muito pior agora. Eu preciso ver Grace, certificar-me de que ela está bem. Tony levará vocês duas para casa. A equipe de segurança será discreta, mas presente. Vincent moveu-se em direção à porta, então pausou. Sinto muito, Lily. Eu nunca quis isso para você, mas este é o seu mundo. A declaração não continha julgamento, apenas aceitação cansada. Isso é o que te conhecer significa. Ele assentiu uma vez, um movimento brusco que falava de sua própria frustração. Sim, Tony nos levou ao meu apartamento onde Grace estava esperando com outro guarda de segurança. Minha irmã jogou seus braços ao redor de mim no momento em que entrei, perguntas caindo mais rápido do que eu podia responder. Eu contei a ela tudo sobre Vincent, sobre o que havia acontecido esta noite, sobre a escolha que eu havia feito de deixá-lo nos proteger. Grace ouviu, seu rosto passando por choque, medo e finalmente uma aceitação pragmática que me lembrou que ela era mais forte do que eu lhe dava crédito. Então, nós temos guarda-costas agora, ela disse quando eu terminei. Essa é uma frase que eu nunca pensei que diria. Apenas por algumas semanas, Vincent está negociando com Salvatore. E então o quê? Você volta a namorar o chefe da máfia como se isso fosse normal? Eu não tinha uma resposta para isso. Não sabia se queria continuar algo com Vincent depois disso, ou se esta noite havia me mostrado exatamente por que me envolver com ele era uma ideia terrível. Aquela noite eu fiquei acordada ouvindo a respiração de Grace do outro quarto, sentindo a presença de homens armados do lado de fora da minha porta. Em algum lugar em Staten Island, Vincent provavelmente estava fazendo o mesmo, planejando movimentos em um jogo que eu nunca quis jogar. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Vincent, a segurança ficará até que isso seja resolvido. Quando for, você decide se quer me ver novamente. Sem pressão. Você merece essa escolha.
Eu olhei para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Ok, uma palavra, carregando o peso de tudo o que eu não podia ainda articular. Medo, raiva e, por baixo de tudo, um fio teimoso de algo que eu me recusei a chamar de esperança. 6 semanas transformaram minha vida de maneiras que eu nunca antecipei. A presença constante de segurança tornou-se normal, quase confortável. Tony verificava diariamente seu humor seco, fazendo a situação parecer menos opressiva. A loja, na verdade, prosperou com a proteção sutil. Clientes regulares comentando que o bairro parecia mais seguro de alguma forma. Vincent manteve sua promessa sobre distância. Sem visitas, apenas mensagens de texto ocasionais perguntando como eu estava. Nunca pressionando por mais. O espaço deveria ter trazido alívio. Mas em vez disso, eu me peguei sentindo falta dele, sentindo falta de nossas conversas. A maneira como ele ouvia como se minhas palavras realmente importassem. A intensidade de sua atenção que inicialmente me havia perturbado. Grace se ajustou mais rápido do que eu. Ela até fez amizade com um dos seguranças, um ex-fuzileiro naval que a ajudou a estudar para seu exame de justiça criminal com insights do mundo real que seu livro didático não podia fornecer. Minha irmã sempre foi adaptável, mas vê-la navegar essa situação bizarra com facilidade me fez sentir estranhamente orgulhosa. Hoje, Tony apareceu na loja durante minha calmaria da tarde, sua expressão mais leve do que o usual. Boas notícias. Salvatore aceitou os termos finais esta manhã. Acordo de paz oficial, testemunhado por famílias neutras. Você e Grace estão explicitamente protegidas no acordo. Ele encostou-se ao balcão. O que significa que você está segura? A equipe de segurança termina esta noite a menos que você solicite o contrário. Alívio deveria ter me inundado. Em vez disso, eu me senti estranhamente oca. Vincent conseguiu o que queria então. Ele cedeu um território significativo para garantir sua segurança. Mas sim, a ameaça acabou. Tony estudou meu rosto com uma perspicácia que me deixou desconfortável. Ele me disse para te avisar que não há obrigação. Você não deve nada a ele, mas se você quisesse vê-lo, ele estaria aberto a isso. Eu me ocupei arrumando margaridas que não precisavam ser arrumadas. Diga a ele que eu vou pensar sobre isso. Tony saiu com um sorriso cúmplice que sugeria que ele viu através da minha esquiva. Eu fechei a loja cedo, precisando de tempo para pensar, para processar o que viria a seguir agora que o perigo imediato havia passado. Em casa, eu encontrei Grace estirada no sofá com seus livros didáticos. Ela levantou o olhar quando entrei, imediatamente lendo minha expressão. Tony te disse sim. Eu me joguei no sofá ao lado dela. Acabou. Estamos seguras. Então, por que você parece miserável em vez de aliviada? Eu não estou miserável. Lily, você tem checado seu telefone a cada 10 minutos por 6 semanas, esperando que Vincent mandasse uma mensagem. Você sente falta dele. Eu não podia negar. Isso é completamente insano. Sentir falta de alguém cujo mundo quase me fez ser sequestrada. Grace fechou seu livro didático, virando-se para me encarar totalmente. Aqui está o que eu sei. Vincent desistiu de algo importante para te manter segura. Ele respeitou o seu espaço quando você precisou. E você tem sido a mais feliz que eu te vi em anos quando você fala sobre ele. Pelo menos antes da coisa do Salvatore. Ela pausou. A vida não vem com garantias, Lily. Você pode jogar seguro para sempre, ou você pode arriscar em algo que realmente pode te fazer feliz. As palavras dela ecoaram na minha mente muito depois que ela voltou a estudar. Aquela noite, eu olhei para meu telefone por 1 hora antes de finalmente digitar uma mensagem para Vincent. Eu gostaria de conversar. Posso ir te ver? Sua resposta veio em segundos. A qualquer hora. Eu mandarei Tony te levar se você quiser. Eu posso ir de Uber. Deixe-me fazer esta única coisa, por favor. Eu concordei. E 30 minutos depois, Tony chegou para me levar para Staten Island. A jornada de 45 minutos pareceu mais longa,
antecipação e nervosismo emaranhando-se em meu estômago. Nós tínhamos estado separados por 6 semanas, comunicação mínima. E se a conexão que eu lembrava tivesse sido ilusória, nascida de circunstâncias elevadas? A mansão apareceu através das árvores, maior do que eu havia imaginado. Arquitetura clássica com atualizações modernas, vastos terrenos que falavam de riqueza acumulada ao longo de gerações. Tony estacionou perto da entrada onde Vincent esperava. Ele parecia diferente de alguma forma, ainda impecavelmente vestido, mas havia um cansaço ao redor de seus olhos que não estava lá antes. Quando ele me viu sair do carro, o alívio tomou conta de suas feições tão completamente que fez meu peito doer. Lily, meu nome em seus lábios, parecia voltar para casa. Obrigada por vir. Obrigada por respeitar meu espaço. Eu o segui para dentro, observando os pisos de mármore, obras de arte que provavelmente custavam mais do que a receita anual da minha loja, a elegância tranquila do dinheiro antigo. É aqui que você vive. Era a casa do meu pai, do pai dele antes disso. Vincent me conduziu a uma sala de estar que parecia menos formal, com móveis confortáveis e estantes do chão ao teto. Posso te trazer algo? Vinho, café, água? Eu estou bem. Eu me acomodei em um sofá e ele pegou uma cadeira em frente a mim, mantendo distância. Tony disse, o acordo está finalizado. Que estamos seguros. Sim, Salvatore conseguiu o território sul. Eu obtive garantia de que você e Grace são intocáveis. Famílias neutras testemunharam o acordo. Então ele está vinculado a ele. Vincent inclinou-se para a frente, antebraços nos joelhos. Sinto muito que tenha levado 6 semanas. Essas negociações se movem lentamente. Você desistiu de território por mim, por alguém que você mal conhece. Eu te conheço bem o suficiente. Seus olhos azuis prenderam os meus. Bem o suficiente para saber que te perder seria pior do que perder qualquer pedaço de terra. O silêncio se estendeu entre nós, pesado com palavras que nenhum de nós sabia bem como dizer. Finalmente eu falei. Eu senti sua falta. O que provavelmente me torna uma idiota, mas é verdade. Algo mudou em sua expressão, esperança rompendo a compostura cuidadosa. Eu senti sua falta também, todos os dias. Mas eu quis dizer o que disse sobre sem pressão, sem obrigação. Eu sei que sim. Eu me levantei, precisando me mover, pensar, minha atenção presa em um piano de cauda no canto. Você toca? Minha avó insistiu que eu aprendesse. Disse que a música mantinha a alma humana. Vincent se aproximou do piano. Ela era italiana, muito tradicional, acreditava que homens em nosso mundo precisavam de algo bonito para equilibrar a escuridão. Ele sentou-se no banco, dedos encontrando as teclas como velhos amigos. A melodia que emergiu era assombrosa. Algo clássico que eu não reconhecia, mas que falava de saudade e perda. Eu observei suas mãos se moverem. Lembrei-me daquelas mesmas mãos me oferecendo um lenço em uma varanda de hotel semanas atrás. Quando a música desvaneceu, Vincent olhou para mim. Você gostaria de ficar para o jantar? Eu poderia cozinhar. Nada chique, apenas massa como minha avó me ensinou. A oferta me surpreendeu. Vincent Castellano, que comandava organizações e negociava disputas territoriais, oferecendo-se para cozinhar massa em sua mansão. A justaposição era absurda e de alguma forma perfeita. Eu gostaria disso. Nós nos movemos para a cozinha, um espaço enorme com eletrodomésticos de nível profissional e o tipo de funcionalidade que sugeria que alguém realmente o usava. Vincent reuniu ingredientes enquanto eu me empoleirava em um banquinho na ilha, observando-o trabalhar. Conte-me sobre sua avó, eu disse, aceitando o copo de vinho que ele serviu. Ele sorriu, algo suave e genuíno. Rosa Castellano, 1,50 de pura determinação. Ela veio da Sicília aos 16, casou-se com meu avô em um arranjo e passou a comandar a família com mais autoridade do que qualquer homem poderia reivindicar.
Enquanto ele picava alho e tomates, ele compartilhou histórias de como Rosa havia insistido em jantares de família todos os domingos, não importa o que negócio estivesse acontecendo. Como ela havia dado um tapa nos ouvidos de Vincent aos 19, quando o pegou negligenciando seus estudos por negócios de rua. Ela morreu 5 anos atrás. Câncer. As mãos de Vincent pararam. Eu estava com ela no final. Ela me disse para encontrar alguém que me visse, não apenas o nome. Disse que o poder era vazio sem amor para dar-lhe significado. Ela parece notável. Ela era. Ele retomou a cozinha se enchendo com o cheiro de alho e ervas. E sua mãe? Você a mencionou, mas apenas de passagem. A pergunta destravou algo em mim. Eu contei a ele sobre a floricultura da minha mãe, como ela a havia construído do nada. Sobre o acidente, como eu havia nos levado para casa de um evento tarde, como o motorista bêbado havia nos atingido de frente. Como eu havia acordado no hospital com um osso da bochecha estilhaçado e a notícia de que minha mãe não havia sobrevivido. Eu me culpei por anos. Ainda faço às vezes. Se eu tivesse pegado uma rota diferente, se eu o tivesse visto vindo, se eu tivesse reagido mais rápido. Vincent colocou sua colher de pau, circulando a ilha para ficar perto de mim. Posso dizer algo que pode ser difícil de ouvir? Eu assenti, não confiando na minha voz. Você sobreviveu a algo que teria destruído a maioria das pessoas. Você pegou aquela dor, aquela perda, e você manteve o legado da sua mãe vivo através da loja. Você criou sua irmã enquanto estava de luto. Ele pausou. Isso não é fraqueza ou fracasso, Lily. Isso é força extraordinária. Lágrimas que eu estava segurando transbordaram. Vincent não tentou pará-las. Não me disse para não chorar. Ele simplesmente esperou, presente e firme, até que eu tivesse chorado tudo. Sinto muito. Eu consegui eventualmente. Eu não costumo desmoronar assim. Não peça desculpas por sentir coisas. Vincent pegou lenços, entregando-os para mim. No meu mundo, mostrar emoção é considerado fraqueza. Eu passei anos mantendo o controle, nunca deixando ninguém ver sob a superfície. Mas você me faz querer ser honesta, mesmo quando é desconfortável. Ele voltou para o fogão, terminando a massa enquanto eu me recompunha. Nós comemos em sua mesa da cozinha, a conversa fluindo mais fácil agora que nós dois havíamos exposto partes vulneráveis de nós mesmos. Ele perguntou sobre meus planos para a loja, ouviu atentamente enquanto eu descrevia o desejo de expandir para o planejamento de eventos. Eu perguntei sobre sua família, aprendendo sobre primos e tios que compõem a estrutura da organização. Depois do jantar, Vincent me deu um tour terminando em uma varanda com vista para os terrenos. O oceano era visível na distância, uma linha escura contra as luzes da cidade de Staten Island e Manhattan além. Isso é lindo, eu disse, apreciando a vista. É solitário. Vincent ficou ao meu lado no corrimão. Esta casa, o poder, tudo isso se sente vazio na maioria das vezes até recentemente. O que mudou recentemente? Ele virou-se para mim e a intensidade em seus olhos fez minha respiração prender. Eu conheci alguém que chorou em um casamento e não se importou quem viu, que faz arranjos de flores com o tipo de cuidado que a maioria das pessoas reserva para coisas preciosas, que sobreviveu a uma tragédia e escolheu continuar crescendo em vez de se fechar. Vincent. Seu nome emergiu como um mero sussurro. Eu sei que somos de mundos diferentes. Eu sei que minha vida é complicada e perigosa e nada como o que você merece. Ele levantou a mão lentamente, me dando tempo para me afastar. Quando eu não o fiz, seus dedos traçaram a linha da minha cicatriz com uma delicadeza de partir o coração. Mas eu nunca quis nada do jeito que eu quero fazer parte da sua vida. No entanto, você me terá. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu estou com medo do seu mundo, de me machucar, de me importar demais com alguém que eu não consigo entender totalmente. Esses são medos válidos,
Seu polegar roçou em mim, amassando o rosto. Eu estou assustado também de te decepcionar, da escuridão na minha vida tocar a sua, mas eu prefiro ter medo juntos do que segura e sozinha. O espaço entre nós desapareceu enquanto eu me inclinava para a frente. Vincent me encontrou no meio do caminho. Seus lábios encontrando os meus em um beijo que era tudo o que o momento pedia. Terno, buscando, camadas com semanas de anseio e o alívio de finalmente deixar as paredes caírem. Quando nos separamos, eu encostei minha testa na dele, respirando com dificuldade. Então, estamos fazendo isso, eu disse, apesar de tudo. Só se você quiser, só no seu ritmo. As mãos de Vincent acariciaram meu rosto cuidadosamente, como se eu fosse algo precioso. Mas sim, se você me quiser, eu estou absolutamente fazendo isso. Eu o beijei novamente, respondendo sem palavras. O que quer que viesse a seguir, quaisquer complicações que seu mundo trouxesse, nós as enfrentaríamos juntos. Não era uma garantia de fácil, mas era honesto. E depois de anos me escondendo de tudo que importava, a honestidade parecia a escolha mais corajosa que eu podia fazer. Tony me levou para casa perto da meia-noite. A relutância de Vincent em me deixar ir evidente na maneira como ele segurou minha mão até o último momento possível. Grace deu uma olhada no meu rosto e sorriu. Você está profundamente envolvida, não está? Completamente. Eu não conseguia parar de sorrir, absolutamente, aterrorizantemente profundamente envolvida. Bom, você merece ser feliz, Lily, mesmo que seja complicado. Eu pensei nas mãos de Vincent no meu rosto, na vulnerabilidade em seus olhos, na promessa de algo real apesar de todos os obstáculos. Grace estava certa. Complicado não significava errado. Às vezes, apenas significava valer a pena lutar. 3 meses pareceram simultaneamente uma eternidade e nenhum tempo. Vincent e eu nos estabelecemos em um ritmo que funcionava para nós. Jantar 2 vezes por semana, visitas ocasionais à loja, tardes roubadas quando sua agenda permitia. Ele manteve sua promessa sobre me separar dos aspectos mais sombrios de seu trabalho, nunca discutindo detalhes que eu não precisava saber. Grace me surpreendeu ao se aquecer completamente para ele. Ele havia aparecido em nosso apartamento uma noite com livros didáticos sobre direito penal. Mencionou casualmente que conhecia professores na NYU que poderiam oferecer insights sobre sua área de estudo. Nunca condescendente, sempre respeitoso de sua inteligência. Ela havia derretido depois disso, declarando-o surpreendentemente decente para um chefe do crime. Eu mantive o relacionamento relativamente privado. Amigos sabiam que eu estava saindo com alguém, mas eu evitei detalhes. Sophie sabia que eu estava feliz, e isso parecia suficiente para ela enquanto ela navegava pelos primeiros meses da vida de casada. Até hoje. Meu telefone tocou enquanto eu estava precificando flores para uma festa de aposentadoria. O nome de Sophie piscou na tela, e algo sobre a terceira chamada em 1 hora me fez atender apesar de estar ocupada. Lily, eu preciso falar com você. Podemos nos encontrar? A voz dela soava tensa. Errado. O que está acontecendo? Você está bem? Apenas me encontre no café perto da sua loja. Por favor, é importante. 20 minutos depois, eu deslizei para o banco em frente a ela. Sophie parecia terrível. Olhos com bordas vermelhas. Mãos enroladas em uma caneca de café como se ela precisasse do calor. Isso não era sobre planejamento de casamento ou compartilhar histórias felizes de recém-casados. O que aconteceu? Eu perguntei gentilmente. Eu sei com quem você está namorando. Ela levantou o olhar e eu vi medo misturado com acusação. Vincent Castellano. Eu vi fotos nas redes sociais. Alguém te marcou em um restaurante em Staten Island com ele. Então eu o procurei. Lily, você tem alguma ideia no que você está envolvida? Meu estômago apertou. Sophie, ele é um mafioso. Sua família administra jogos de azar ilegais, operações de empréstimo. Provavelmente coisas piores que os artigos não dirão abertamente.
Sua voz subiu ligeiramente antes que ela se contivesse, baixando-a para um sussurro urgente. Você não pode estar seriamente com ele. É mais complicado do que isso. Como é complicado? Ele é perigoso. O mundo inteiro dele é perigoso. Você precisa acabar com isso antes que se machuque. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Eu não posso perder minha melhor amiga para isso, Lily. Eu estendi a mão pela mesa, pegando a mão dela. Eu entendo que você está assustada, mas Vincent não é o que você pensa. Ou pelo menos ele não é só isso, então me explique. Sophie puxou sua mão de volta. Faça-me entender como isso faz sentido. Eu não pude. Não realmente. Como eu poderia explicar a maneira como Vincent viu além das minhas cicatrizes, a ternura sob seu exterior controlado, a sensação de ser verdadeiramente conhecida pela primeira vez na minha vida? Nada disso soaria racional para alguém vendo de fora. Eu o amo, eu disse em vez disso. As palavras emergiram com uma certeza que eu não havia conscientemente reconhecido até agora. Eu sei que provavelmente soa louco, mas é verdade. O rosto de Sophie se desfez. Lily, por favor, ouça. Há mais. Elijah está em apuros. Tudo em mim gelou. Que tipo de apuros? Ele deve dinheiro. $50.000 para uma operação de jogos de azar. Ela estava chorando abertamente agora, sem se preocupar em esconder. Homens vieram ao nosso apartamento na semana passada exigindo pagamento. Eu não sabia de nada disso até então. Elijah havia escondido isso por meses. 50 mil. O número era assustador. Como ele sequer acumulou tanto? Jogos de pôquer clandestinos, apostas esportivas. Eu nem sei tudo. As mãos de Sophie tremeram. Os homens que vieram, eles disseram que ele tem 2 semanas para pagar, ou haverá consequências. E então eu comecei a investigar, tentando descobrir a quem ele devia. Lily, é a organização Castellano. O mundo inclinou. Você tem certeza? Um dos cobradores. Eu o reconheci de fotos de pessoas associadas a Vincent. Tony Russo. Ela olhou para mim desesperadamente. Você tem influência agora. Você poderia pedir a Vincent para perdoar a dívida. Ele faria isso por você, não faria? O pedido me atingiu como um golpe físico. Ela queria que eu usasse meu relacionamento para pagar as más escolhas de seu marido. Para pedir a Vincent um favor que lhe custaria $50.000 e potencialmente sua credibilidade. Sophie, eu não posso simplesmente pedir a ele para perdoar esse tipo de dinheiro. Você nem vai tentar. A voz dela ficou áspera. Este é meu casamento, Lily. Se Elijah não puder pagar, eles o machucarão. Talvez pior. E você está dormindo com um homem que poderia parar isso com uma palavra. Isso não é justo. Nada disso é justo. Sophie se levantou abruptamente, atraindo olhares de outros clientes. Eu sou sua melhor amiga. Eu estava lá quando sua mãe morreu. Quando você não podia se olhar no espelho por causa da sua cicatriz. Eu te segurei através de tudo isso. E agora, quando eu preciso de você, quando estou te implorando por ajuda, você nem vai perguntar. Culpa e raiva guerreavam dentro de mim. Ela estava certa que ela havia estado lá durante meus momentos mais sombrios. Mas ela também estava me pedindo para comprometer meu relacionamento, para tratar Vincent como uma ferramenta que eu poderia usar para resolver problemas. Eu vou falar com ele. Eu me ouvi dizer. Eu não posso prometer nada, mas eu vou falar com ele. O alívio de Sophie era palpável. Ela me abraçou apertado, sussurrando, obrigada repetidamente. Eu saí do café me sentindo enjoada, o peso das expectativas dela pressionando meus ombros. Naquela noite, eu dirigi para Staten Island sem ligar antes. A surpresa de Vincent era evidente quando eu apareci em sua porta, mas ele me recebeu imediatamente. O que há de errado? Ele havia se tornado bom em ler meus humores, sabendo quando algo sob a superfície estava agitando. Eu contei a ele tudo sobre a descoberta de Sophie, sobre a dívida de Elijah, sobre seu pedido desesperado. Vincent ouviu sem interromper,
sua expressão ficando mais fechada a cada palavra. Quando eu terminei, o silêncio preencheu seu escritório. Ele estava na janela com vista para os jardins, costas rígidas. Você quer que eu perdoe a dívida? Ele disse finalmente. Eu quero entender por que você não pode. A distinção importava. Sophie pensa que eu tenho influência para que você faça isso por mim, mas eu sei que é mais complicado. Vincent se virou e eu vi frustração gravada em cada linha de seu rosto. Se eu perdoar uma dívida de $50.000 sem justificativa, eu mostro fraqueza. Outros esperarão o mesmo tratamento. Minha autoridade é questionada, desafiada. No meu mundo, esse tipo de vulnerabilidade percebida convida a problemas que podem levar pessoas a serem mortas. É só dinheiro, no entanto. Você tem dinheiro. Nunca é só dinheiro. Ele veio até mim, mãos flexionando como se quisesse estender a mão, mas estava se contendo. É sobre regras e estrutura. Sem elas, tudo desmorona em caos. Então Elijah apenas sofre porque cometeu um erro, porque suas regras importam mais do que compaixão. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. A mandíbula de Vincent se apertou, mágoa cintilando em seu rosto antes que a raiva a substituísse. Você acha que eu gosto dessas regras? Você acha que eu não preferiria viver em um mundo onde eu pudesse mostrar misericórdia sem que ela fosse explorada? Sua voz subiu, a frustração finalmente rompendo seu controle habitual. Eu não tenho esse luxo, Lily. Cada decisão que eu tomo tem efeitos em cascata que você não vê, porque eu te mantive separada dessa realidade. Talvez esse seja o problema. Eu retruquei. Talvez você tenha me mantido tão separada que eu não consigo entender por que você não vai ajudar minha melhor amiga quando você claramente tem o poder de fazê-lo. Porque mostrar esse tipo de favoritismo me faz parecer fraco e comprometido. Você sabe o que acontece quando um líder parece fraco no meu mundo? Pessoas morrem, territórios são invadidos, a violência irrompe, nós nos encaramos. A primeira briga real estalando entre nós como um raio. Eu queria entender a posição dele, realmente queria. Mas tudo o que eu podia ver era o rosto aterrorizado de Sophie. Ouvi-la implorando por ajuda que eu poderia ser capaz de fornecer. Então não há nada que você possa fazer, eu disse categoricamente. Vincent passou a mão pelos cabelos, o gesto traindo sua agitação. Então ele exalou lentamente, visivelmente se recompondo. Eu não disse isso. Ele se moveu para sua mesa, puxando um bloco de notas. Eu posso reestruturar a dívida. Sem juros, plano de pagamento estendido por 3 anos em vez dos termos usuais. E eu posso oferecer a Elijah um emprego em um dos meus negócios legítimos. Algo que pague bem o suficiente para que os pagamentos mensais sejam gerenciáveis. Não, perdão. Não, perdão. Mas uma leniência significativa que respeita tanto seu pedido quanto as regras dentro das quais eu tenho que operar. Ele colocou a caneta, encontrando meus olhos. É o melhor que eu posso oferecer sem minar tudo o que eu construí. Eu deveria ter sido grata. Ele estava tentando encontrar um meio termo para equilibrar minhas necessidades contra as restrições de sua posição. Mas as palavras de Sophie ecoaram em minha cabeça. A acusação de que eu nem tentaria e seu compromisso parecia insuficiente. Isso será suficiente para Sophie? Eu não sei, eu admiti, mas é o que eu posso pedir, aparentemente. A expressão de Vincent se apertou. Você está zangada comigo. Eu estou zangada com a situação, com o fato de que seu mundo tem regras que contradizem a decência humana básica. E eu estou frustrada que você esteja julgando essas regras sem entender o contexto que as criou. Sua voz estava calma agora, perigosamente. Você acha que eu gosto de ser a pessoa que não pode simplesmente ajudar quando solicitada? Que eu gosto de ter que calcular as ramificações políticas de cada ato de bondade? A dor sob suas palavras me parou abruptamente. Eu estava tão focada na crise de Sophie que não havia considerado o que essa posição custava a Vincent. O peso constante de decisões que afetavam dezenas de vidas. Sinto muito, eu disse, a briga esgotando-se de mim. Você está certo.
Eu estou te pedindo para comprometer seu mundo pelo meu, sem realmente entender o que isso significa. E sinto muito que eu não possa ser a pessoa que simplesmente resolve isso para você. Vincent fechou a distância entre nós, suas mãos gentis em meus ombros. Mas eu estou tentando, Lily. Eu estou tentando encontrar soluções que funcionem para nós dois. Nós ficamos assim por um longo momento, a raiva dissipando-se em algo mais complicado, compreensão misturada com frustração, amor emaranhado com o reconhecimento de que nossos mundos diferentes criaram conflitos fundamentais. Nenhum de nós sabia como resolver totalmente. O que acontece agora? Eu perguntei calmamente. Eu farei Tony contatar Elijah amanhã com os termos reestruturados. O marido da sua amiga pode pagar sua dívida sem destruir sua vida. O polegar de Vincent traçou círculos em meu ombro. E você decide se pode aceitar que eu sempre terei essas limitações, essas regras que eu não posso quebrar, mesmo quando eu quero. A pergunta não dita pairava entre nós. Eu poderia construir uma vida com alguém cujo quadro moral operava por princípios diferentes dos meus? Ele poderia estar com alguém que sempre lutaria para aceitar esses princípios? Eu não sei, eu sussurrei honestamente. Eu quero, mas eu não sei se consigo continuar tendo essa conversa toda vez que seu mundo colide com o meu. Isso é justo. Ele pressionou um beijo em minha testa e pareceu um adeus. Tire o tempo que você precisar para descobrir isso. Eu estarei aqui quando você tiver uma resposta. Tony me levou para casa em silêncio. Eu olhei pela janela para as luzes da cidade borrando-se ao passar, sentindo o peso de uma escolha impossível se instalando em meus ombros. Amar Vincent e aceitar as complicações. Ou ir embora e retornar a uma vida mais simples que de repente parecia insuportavelmente vazia. Grace ainda estava acordada quando eu cheguei em casa. Ela deu uma olhada no meu rosto e me puxou para um abraço. O que aconteceu? Eu contei a ela tudo sobre Sophie, Elijah, a briga com Vincent. Ela ouviu com a paciência de alguém que havia se tornado muito mais sábia do que seus 19 anos. Então, ele está tentando ajudar dentro de suas restrições. E você está chateada porque não é o suficiente. Grace resumiu. Mas, Lily, alguma coisa vai ser suficiente quando você o está medindo contra um padrão impossível? O que você quer dizer? Você quer que ele seja tanto o homem que opera em seu mundo com sucesso, quanto o homem que pode ignorar as regras desse mundo sempre que for inconveniente. Isso não é realista. Ela apertou minha mão. Ninguém é perfeito. A questão é se as imperfeições dele são aquelas com as quais você pode viver. Eu passei a próxima semana evitando tanto Sophie quanto Vincent, precisando de espaço para pensar. Sophie ligou 2 vezes, mas eu não atendi. Vincent mandou uma mensagem uma vez para confirmar que Elijah havia aceitado os termos reestruturados. Então ficou em silêncio, respeitando a distância que eu havia pedido. No silêncio da minha floricultura, rodeada por flores e folhagens, eu finalmente me permiti reconhecer a verdade. Eu amava Vincent, complicações e tudo. Mas o amor não apagava automaticamente o desafio fundamental de nossos mundos diferentes. A questão não era se eu o amava, era se eu era forte o suficiente para construir uma vida que unisse esses mundos sem me perder no processo. 8 dias de silêncio pareceram um afogamento em câmera lenta. A floricultura tornou-se meu refúgio, um lugar onde eu podia me concentrar em coisas tangíveis como comprimentos de caule e combinações de cores em vez da bagunça que eu havia feito da minha vida pessoal. Clientes vinham e iam, alheios à tempestade agitando sob meu sorriso profissional. Grace não pressionou, mas seu olhar penetrante falava volumes. Ela havia mencionado casualmente que a felicidade não vinha com garantias, que esperar pelo perfeito significava esperar para sempre. Eu sabia que ela estava certa, mas reconhecer isso e agir sobre isso eram desafios completamente diferentes. Sophie ligou no 9º dia. Eu quase não atendi,
Mas a culpa venceu a autopreservação. E Elijah conseguiu o emprego. Ela disse sem preâmbulo. Em um dos negócios de importação de Vincent, o pagamento é bom, muito bom, e o plano de pagamento é gerenciável. Uma pausa. Eu te devo um pedido de desculpas, Sophie. Não, deixe-me terminar. Eu estava aterrorizada e desesperada, e eu te coloquei em uma posição impossível. A dívida de Elijah não é sua responsabilidade ou problema de Vincent, além do arranjo comercial. Eu não deveria ter te feito sentir culpada por não consertar os erros do meu marido. Sua voz falhou ligeiramente. Estamos bem? Alívio me inundou. Sim, estamos bem. Bom, porque eu preciso da minha melhor amiga, mesmo que eu nem sempre a mereça. Ela exalou tremulamente. Pelo que vale a pena, Elijah está grato. Envergonhado, mas grato. O trabalho é legítimo, completamente acima de qualquer suspeita. Vincent poderia tê-lo enterrado, mas ele não o fez. Depois que desligamos, eu sentei na loja tranquila, rodeada por rosas e lírios, finalmente reconhecendo o que Grace estava tentando me dizer. Vincent havia encontrado uma solução que honrava tanto as regras de seu mundo quanto meu pedido de compaixão. Ele havia tentado preencher a lacuna entre nós, e eu estava muito absorta em querer perfeição para reconhecer o esforço. Naquela noite eu fechei cedo e dirigi para Staten Island sem ligar antes. Déjà vu da nossa briga misturando-se com antecipação nervosa. E se 8 dias de silêncio tivessem convencido de que eu não valia a complicação? E se eu tivesse esperado demais? Tony atendeu a porta, sua expressão neutra, mas seus olhos sabiam que ele estava em seu escritório. Suba! Vincent estava sentado atrás de sua mesa, papéis espalhados diante dele, óculos de leitura empoleirados em seu nariz. A visão dele, tão familiar, ainda assim de alguma forma nova depois de nosso tempo separados, fez meu coração doer. Ele levantou o olhar quando entrei, surpresa cuidadosamente treinada, cruzando suas feições enquanto ele tirava os óculos. Lily, ele se levantou lentamente, cauteloso. Está tudo bem? Eu estive pensando, eu disse, ficando perto da porta caso a coragem me falhasse. Sobre nós, sobre seu mundo versus o meu, sobre o que eu posso e não posso aceitar. Sua expressão permaneceu cuidadosamente neutra, mas eu vi tensão em seus ombros. E o que você concluiu? Que eu tenho sido injusta, não sobre ter preocupações ou lutas com quão diferentes nossas vidas são, mas sobre esperar que você abandone as regras do seu mundo sempre que elas entrarem em conflito com meus ideais. Eu dei mais um passo para dentro do quarto. Você tentou encontrar um meio-termo com a situação de Elijah. Você deu a ele uma solução real dentro de suas restrições. E em vez de apreciar isso, eu te fiz sentir inadequado. Você não estava errada em querer mais. Vincent contornou a mesa, mas manteve distância. Sua compaixão é parte do que eu amo em você. O uso casual de amor me atingiu diretamente no peito. Nós estávamos dançando em volta da palavra por semanas, ambos com muito medo de dizê-la primeiro. Eu te amo também, eu disse, observando sua compostura cuidadosa se fraturar. Por isso preciso ser honesta sobre o que consigo lhe dar. Eu não quero saber detalhes de atividades ilegais. Eu não vou perguntar sobre negócios que existem em áreas cinzentas. Mas eu preciso que você seja sincero comigo sobre perigos que possam me afetar ou a Grace. Feito, ele fechou a distância entre nós em 3 passos. Mais alguma coisa? Sim. Eu preciso saber que você está trabalhando em algo além de apenas manter o poder. Que há um futuro onde seu mundo parece diferente, mesmo que isso leve anos. Eu mantive seu olhar. Você pode me prometer isso? Vincent pegou minhas mãos, seu aperto quente e sólido. Eu estive trabalhando com advogados nos últimos 2 meses, estabelecendo estruturas para legitimar mais dos negócios da família. Não da noite para o dia, mas nos próximos anos, eu quero mudar pelo menos 60% das operações para empresas completamente legais. Ele pausou.
Eu comecei isso antes da nossa briga, antes que a dívida de Elijah se tornasse um problema. Porque você me fez questionar que legado eu realmente quero deixar. Por que você não me disse? Porque eu não queria que você pensasse que eu estava fazendo isso apenas para te manter. Isso precisava ser minha escolha, minha decisão sobre o tipo de homem que eu quero ser. Seu polegar traçou círculos na minha palma. Mas eu não vou fingir que você não foi o catalisador. Você me fez querer ser melhor. Eu me levantei nas pontas dos pés, beijando-o com toda a emoção que eu estava segurando por mais de uma semana. Ele respondeu imediatamente, braços envolvendo-me como se ele estivesse faminto por este contato. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, sua testa repousava contra a minha. Então estamos fazendo isso, ele murmurou, construindo algo real apesar de todos os obstáculos, em nosso próprio ritmo, com comunicação honesta e paciência, pelo fato de estarmos aprendendo a unir dois mundos diferentes. Eu me afastei para encontrar seus olhos. Não será sempre fácil. Nada que valer a pena é. Vincent colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, seu toque dolorosamente gentil. Mas eu estou disposto a trabalhar por isso, Lily. Por nós. 2 semanas depois, Vincent me convidou para jantar com sua família estendida. O convite carregava um peso que eu entendia implicitamente. Encontrar sua família não era casual. Era uma declaração de intenção séria em seu mundo. Grace veio comigo para apoio moral, ambas nós nervosas enquanto Tony nos levava para a mansão. O lugar parecia ainda mais impressionante, iluminado para entretenimento noturno, janelas brilhando calorosamente contra o céu que escurecia. Dentro, pelo menos 20 pessoas se misturavam na sala de jantar formal. Vincent apareceu imediatamente, sua mão encontrando a parte inferior das minhas costas em um gesto possessivo que de alguma forma parecia reconfortante em vez de controlador. Todos, ele disse, voz cortando através da conversa com autoridade sem esforço. Esta é Lily Morgan e sua irmã Grace. As apresentações se confundiram. Primos, tios, alguns associados de confiança que eram praticamente família. A maioria era educada, curiosa, acolhedora até. Mas eu peguei olhares calculistas de alguma avaliação em seus olhares que me deixou hiperciente do meu vestido simples e óbvio status de forasteira. O jantar foi elaborado, múltiplos pratos servidos por equipe eficiente. Eu sentei ao lado de Vincent, Grace do meu outro lado fornecendo apoio silencioso enquanto a conversa fluía em italiano e inglês. Vincent traduzia quando necessário, sua mão ocasionalmente encontrando a minha debaixo da mesa. Na metade do prato principal, um primo mais velho do outro lado da mesa, Carlo, encostou-se em sua cadeira com a confiança casual de alguém que nunca havia enfrentado consequências reais. Então, Vincent, uma grande mudança do seu tipo usual, seu olhar fixo em meu rosto, especificamente em minha cicatriz. Deve ter sido preciso coragem para escolher alguém tão marcada. Admirável, realmente. O quarto ficou em silêncio. A mão de Grace encontrou meu joelho debaixo da mesa, apertando forte. Eu senti calor inundar meu rosto, vergonha e raiva misturando-se em algo tóxico. Vincent colocou seu garfo com cuidado deliberado. Quando ele falou, sua voz era calma, controlada e absolutamente mortal. Carlo pediu desculpas a Lily. Agora, Carlo riu nervosamente. Vincent, eu não me importo com o que você estava fazendo. Vincent se levantou e a temperatura na sala pareceu cair 10 degrees. Você insultou minha convidada. Mais do que isso, você insultou alguém que significa tudo para mim. Então, você se desculpará sinceramente e então você deixará minha casa. Você não pode estar falando sério. Carlo olhou em volta por apoio, não encontrando nenhum. Nós somos família, não esta noite. Nós não somos. Peça desculpas. A autoridade na voz de Vincent não deixou espaço para discussão.
Carlo ficou de pé desajeitadamente, olhando para mim com algo entre ressentimento e medo. Eu peço desculpas, senhorita Morgan. Meu comentário foi inapropriado. Aceito. Eu consegui, embora minha voz soasse distante para meus próprios ouvidos. Agora saia. Vincent não levantou a voz. Não precisava. Carlo saiu rapidamente, a porta fechando atrás dele com finalidade. Vincent permaneceu de pé, escaneando os convidados restantes com a mesma intensidade silenciosa. Deixe-me ser absolutamente claro. Lily não é uma convidada nesta casa. Ela é família agora, o que significa que desrespeito para com ela é desrespeito para comigo e será tratado de acordo. Ele sentou-se novamente, pegando seu garfo como se nada tivesse acontecido. Entendido? Acordos murmurados ondularam pela mesa. A conversa recomeçou cautelosamente, mas a dinâmica havia mudado. Eu não era mais apenas a namorada de Vincent. Eu era alguém que ele defenderia publicamente à força, ao custo de relacionamentos familiares. Mais tarde, depois que o jantar se dissolveu em conversas menores e Grace estava em profunda discussão com Tony sobre psicologia criminal, Vincent me encontrou na varanda. A mesma varanda onde ele havia tocado piano para mim meses atrás. Você não precisava fazer isso, eu disse calmamente. Expulsar seu primo por mim. Sim, eu fiz. Vincent encostou-se ao corrimão ao meu lado. Carlo precisava entender limites. Todos lá dentro precisavam ver que você não é alguém que eles podem descartar ou desrespeitar. Ao defender a garota marcada, a amargura em minha voz me surpreendeu. Vincent virou-se, segurando meu rosto em suas mãos com uma delicadeza de partir o coração. Ao defender a mulher que eu amo, que por acaso tem uma cicatriz que prova que ela sobreviveu a algo que teria quebrado a maioria das pessoas. Há uma diferença. Como você faz isso? Eu perguntei, lágrimas ameaçando. Como você sempre sabe exatamente o que eu preciso ouvir? Porque eu tenho te observado desde o momento em que te vi naquele casamento. Cada lágrima, cada vez que você se virou, cada momento de força que você mostrou quando pensou que ninguém notou. Seu polegar roçou em minha cicatriz. Eu sempre te vi, Lily. Toda você. As lágrimas caíram então, felizes desta vez. Vincent me segurou até que elas diminuíssem, seu abraço sólido e seguro. Eu tenho algo para você, ele disse eventualmente, puxando uma pequena caixa do bolso. Não é o que você pensa. Ainda não. Nós dois sabemos que é muito cedo para isso. Dentro da caixa havia uma chave de prata em uma corrente delicada para a mansão. Sua própria chave, não emprestada. Vincent a levantou cuidadosamente. Você tem um quarto aqui. Espaço que é seu se você quiser. Sem pressão sobre se mudar ou mudar sua vida. Apenas sabendo que você sempre tem um lugar aqui comigo sempre que quiser. Eu me virei para que ele pudesse prender a corrente em meu pescoço, a chave repousando contra meu coração. Pareceu significativo, pesado com um significado que transcendia o objeto físico. Obrigada, eu sussurrei. Pelo quê? Por me ver, por ser paciente com minhas lutas, por encontrar maneiras de unir nossos mundos mesmo quando é difícil. Vincent me virou para encará-lo, sua expressão terna. Você vale cada dificuldade, Lily Morgan. Cada compromisso, cada conversa difícil, cada momento de incerteza. Você vale tudo isso. Eu o beijei ali na varanda sob as estrelas mal visíveis através das luzes da cidade, selando uma promessa que nenhum de nós havia falado, mas ambos entendiam. Isso nem sempre seria fácil. Nossos mundos diferentes criariam atrito e desafios, mas juntos éramos fortes o suficiente para navegar o que viesse. 6 meses depois, eu estava no local expandido de pétalas e espinhos, agora o dobro do tamanho com 2 funcionários e contratos corporativos que eu só havia sonhado. O investimento de Vincent havia sido estritamente legal, minuciosamente documentado, me tornando uma proprietária de negócios, na verdade, em vez de apenas no nome. Grace prosperou na NYU,
Seu estágio em um escritório de advocacia com conexões castelano, ensinando-lhe nuances que seus livros didáticos não podiam. Ela havia encontrado sua vocação na justiça criminal, entendendo ambos os lados de maneiras que seus professores achavam notáveis. Sophie e eu havíamos reconstruído nossa amizade sobre fundamentos mais honestos. Elijah trabalhou diligentemente em seu emprego legítimo, pagando sua dívida e frequentando terapia para seu problema de jogo. O casamento deles era mais forte por enfrentar a crise de frente. Esta noite, Vincent e eu participamos de um gala de caridade em Manhattan, um dos eventos de negócios legítimos que ele havia começado a priorizar. Eu usei um vestido que custou mais do que eu jamais havia gasto em roupas. Meu cabelo penteado para cima para mostrar em vez de esconder minha cicatriz. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu me senti bonita, não apesar da marca em meu rosto, mas incluindo-a como parte da minha história. Na pista de dança, Vincent me segurou perto enquanto nós balançávamos ao som de música tocada por uma orquestra ao vivo. Feliz? Ele perguntou suavemente, terrivelmente assim. Eu sorri para ele. Eu continuo esperando que algo dê errado. As coisas vão dar errado. Essa é a vida. Sua mão pressionou contra minhas costas, me firmando. Mas nós as lidaremos juntos. Uma lágrima escapou, deslizando pela minha bochecha. Vincent a pegou com seu polegar. Aquele mesmo gesto que ele havia feito inúmeras vezes desde aquela primeira noite em uma varanda de hotel. Lágrimas felizes, eu esclareci. Eu choro quando estou sobrecarregada por coisas boas também. Eu sei. Seu sorriso era suave e privado, destinado apenas para mim. Eu te observei por tempo suficiente para conhecer todas as suas lágrimas, e eu estarei aqui para ver cada uma que vier, sejam elas tristes ou felizes, ou algo no meio. Ao nosso redor, o gala continuou. Centenas de pessoas em suas melhores roupas fazendo conexões e conduzindo negócios. Mas em nosso pequeno espaço na pista de dança, o mundo se estreitou para apenas nós. Vincent Castellano, que me viu escondida em um casamento e decidiu que eu valia a pena ser perseguida. E eu, Lily Morgan, que havia aprendido que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é se deixar ser totalmente vista. Nós dançamos até que a música diminuiu, até que outros casais se juntaram a nós, até que o momento se estendeu na memória. E através de tudo isso, Vincent nunca desviou o olhar. Seu olhar prendendo o meu com a mesma intensidade que havia primeiro chamado minha atenção meses atrás. Ele não estava mais observando de longe. Ele estava exatamente onde ele sempre quis estar, bem ao meu lado, presente para cada lágrima, cada sorriso, cada momento de uma vida que estávamos construindo juntos, apesar de todas as razões pelas quais não deveria funcionar. Às vezes, o amor não era sobre encontrar alguém perfeito. Era sobre encontrar alguém disposto a crescer, a mudar, a unir distâncias impossíveis. Porque o que esperava do outro lado valia cada luta. E enquanto Vincent me puxava para mais perto, seus lábios encontrando os meus em um beijo que tinha gosto de promessa, e para sempre, eu soube sem dúvida que nós havíamos encontrado exatamente